LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Bom dia a todos! Hoje estamos aqui com mais um ícone do mercado do agronegócio brasileiro, no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio, que gosta de marketing, que gosta de vendas e que assiste com frequência toda quinta-feira com o Esgoda. Hoje estamos aqui com Itabajara Trindade, mais conhecido como Itabajara, um ícone do mercado, principalmente, né, de sementes de milho. O Itabajara é nascido no Rio Grande do Sul, em Sobradinho, gaúcho, né, a gauchada aí que está sofrendo. Vamos lá, vamos ajudar a gauchada, logo a gauchada se reergue dessa tragédia. O Itabajara formou em técnico agrícola, né? E iniciou trabalhando em fazenda e tal, e logo foi trabalhar na Pioneer. Trabalhou como AT, né? ATS, que a gente fala, assistente técnico de sementes, e logo virou um RC, um representante comercial da Pioneer, onde trabalhou por 16 anos, e mais 16 anos ele ganhou uma posição de gerenciamento de pessoas, né? E foi morar em Formosa, né, Goiás. Vamos estar falando sobre isso também. Ele é formado em administração, tem uma MBA em FGV, o que qualificou ele para essa parte também administrativa. E hoje, já com 67 anos, então eu sempre digo, moçada, essa turma aqui não fica velha, essa turma aqui envelhece, é diferente, né? E hoje trabalhando nas sementes produtiva do Oscar Stronchen, desenvolvendo um pouco mais aí o trabalho ligado a sorgo, a algodão, a trigo, né? Desenvolvendo muito esse projeto de sorgo, um projeto inovador. E para quem não conhece, sementes produtiva muito forte, muito forte. Hoje praticamente 50% aí da semente que é produzida e vendida, as sementes HO, é feito pela produtiva que a Seedcorp revende. Tabajara, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Bom dia, estamos aqui tomando um mate com o nosso amigo Itabajara. Vamos lá, Itabajara. Bom dia, Esgoda. Bom Bom dia. dia àqueles que vão nos ouvir também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Muito grato aí pela oportunidade de conversar contigo, né? Teu canal aí já é uma referência também no agro. Já ouvi algumas vezes, né? Colegas e pessoas que eu não conhecia também conversando contigo. Sempre você instigando para que as histórias contadas sejam aquelas reais, né, do acontecido, mas também trazendo para quem ouve assim, novos desafios e inspiração para fazer melhor aquilo que já vem fazendo. Então, espero que no final dessa hora que a gente vai conversar, eu também saia daqui inspirado para trabalhar um pouco mais, né? Quem sabe chegar aos 80 aí trabalhando, né? É Tá? isso aí, Tabajara, Então, vamos lá. obrigado aí pela oportunidade, tá? Estou à Obrigado, cara. disposição, Esgoda aí. Vamos lá. Assim, falando do mate, né? Eu venho lá de Sobradinho, né? Hoje até é Passa Sete, porque emancipou depois uma parte do município de Sobradinho, foi dividida, né? E estamos no Passa Sete, mas Esse Sobradinho é a Passa minha Sete origem. aí hoje tem quantos habitantes? Eu acho que tem 6 mil habitantes entre cidade e interior, né? Pequeno, lugar É bem pequeno. interior, a Era da origem mesmo agricultura? é, Tava na agricultura lá, a família? A origem é numa localidade chamada Murta, que ainda dá 16 quilômetros da cidade do Passa Sete, né? Uma estrada de chão até hoje, né? E Tinha luz? quando eu comecei a trabalhar, para te ter ideia, quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha 18 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar como técnico agrícola numa fazenda em Santa Catarina, eu ajudei com os meus primeiros salários a colocar energia elétrica na propriedade lá da Murta. Até hoje a gente tem a propriedade lá, sabe? Essa semana ainda estou descendo para lá para dar uma olhada como é que está lá. E aí, o meu pai tinha uma venda, uma bodega, como chamava no tempo antigo, lá no interior, né? E tinha também, nós temos 16 hectares ainda, né? E aí plantava-se também, na época, Vaca o de fumo leite? vaca de leite, mas tinha a cultura que mais dava rentabilidade era o fumo, né? Até hoje a região
trabalha assim. E a gente tinha, na época, plantava fumo também. E de lá meu pai criou, né? Desse negócio lá, meu pai criou 11 filhos e estão todos, graças a 11 Deus, filhos. todos por esse Brasil afora aí, desempenhando suas funções, seus papéis, né? E criando famílias, né, para o Brasil afora. E a gente está Consegue nesse de período vez em mesmo. quando reunir todo esse povo numa festa de final de ano ou é difícil? Nós, acho que fazem 3 anos, acho que antes da pandemia a gente reuniu, e inclusive foi lá na nossa propriedade. A gente tem uma estrutura lá que dá para todo mundo chegar lá, né? Casa grande, muitos quartos, aquela estrutura do interiorzão, né? Pô, E a gente ainda mantém lá. essas Mas coisas dão saudade, né? depois da pandemia a gente não conseguiu reunir ainda. Mas eu acho que esse ano, passado tudo o que está acontecendo no Sul, deve até inspirar mais as pessoas para que a gente se reúna mais alguma vez lá, para curtir o nosso local lá, né, e reencontrar todos. A gente conversa e vai visitando, né, o grupo, mas não todos numa vez só, né? A gente, Certo. a gente vai vendo o pessoal, né? E você fez colégio agrícola aonde, Itabajara? Então, a gente saiu quando o menino, né, assim, era imperioso que você saísse de lá do interior, não tinha o que ficar fazendo lá, né? Um grupo de filhos como a gente tinha. E aí a mãe descobriu, e o pai, né, descobriram através de outros amigos da cidade, né, um canal para botar os filhos na escola com pouco custo, né? E isso foi começando no ginásio agrícola em Candelária, que tinha, até hoje existe lá o Lepage, mas é de um formato um pouco diferente hoje o estudo no ginásio, né? Não tem mais internato, um monte de coisa, mas no meu tempo a gente foi para o ginásio agrícola, eu fui em 69, fiquei interno lá 4 anos, aí em 73, né? Foi para Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, fazer o colégio agrícola no CADOP. Né? Certo. E roubava ovelha para comer? Porque porco não dá para roubar, faz muito grito, né? Bom, aí são histórias que cada um tem, né? E que para fazer as nossas galinhadas nas repúblicas, para fazer o churrasco, tinha que ter carne de algum lugar, né? O mais Algum fácil lugar era, tinha que vir, né? era lá dentro da escola mesmo. Então, para chegar no abate, se fazia muita coisa antes, né? A gente fala o agriculino, né? Aquele que É formou no isso aí. colégio agrícola, né? O agriculino, ele tem muita história, né? E Sim. contribui demais, demais para o agronegócio brasileiro. Então, aos técnicos agrícolas todos desse Brasilzão aqui, fica aqui o meu abraço, o meu apreço pela profissão que vocês desenvolvem com maestria, né? E aí você formou e você me falou que você conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Pioneer como AT. Aonde Sim, foi isso? Quem era o tá. RC? Como é que isso começou? Quem te trouxe? Tá. Deixa eu falar. Quando eu saí da escola, então, eu já saí para trabalhar numa fazenda em Santa Catarina. O pessoal da fazenda tinha um sobrinho que estudava na escola lá também, e pelo meu comportamento, pela dinâmica, pela liderança que eu exercia em algumas coisas na escola, já escolheram o meu nome para ir para a fazenda em Santa Catarina. Certo. Liderar um projeto lá para plantar lá na fazenda, e até hoje planta, são meus amigos, gente finíssima, sabe? Ficaram na minha história também como primeiro patrão e líder, né? Aí o João Arthur Trindade é meu filho, é meu primo, né? O João Arthur é muito conhecido na Pioneer, né? Também faz um Sim, tempo que ele parou, e o João Arthur, daí, ele precisava, quando a Pioneer mudou um pouco a forma de atuar no Brasil Central e no Sul também, né? Quando passou a ter os representantes comerciais, os RCs, né? E as áreas maiores eram incentivados a contratar um auxiliar ou um ATS, né? E o João Arthur, ele, quando visitava o Sul, às vezes passava lá em casa, sabe? Na fazenda onde eu morava, né? E via que a gente trabalhava no que ele precisava, né? Eu cuidava da lavoura, montava lado a lado, lá para as empresas, fazia todo o trabalho que um técnico faz dentro de uma fazenda. E ainda administrava pessoas, sabe? Ele falou, quer ir para São Paulo? Cara, assim, é um choque, né? Quando a gente estava boa. novo, Sair do Sul para São Paulo é um quer ir para choque. São Paulo? Aí eu falei, bom, como é que é lá? E ele me explicou aquilo, fala assim, eu vou lá olhar. Eu fui, daí peguei um carro,
Que cidade era? Eu estava com 26 anos. Não, digo, que cidade que era? A cidade era São Joaquim da Barra, no norte de São Paulo. Tá? São Joaquim da Barra. Um abraço aí para o meu amigo Wilson Romanini, do Grupo Vitia, que está lá em São Joaquim da Barra. Um grande abraço aí, Wilson e Vitia. É isso aí. Aí eu fui para São Joaquim da Barra, olhei, conheci, voltei para casa, conversei com o meu patrão lá e dentro de uns 40 dias, mais ou menos, eu peguei a minha mudança e vim para São Paulo. Aí comecei a trabalhar com... não, casado e com dois filhos já com 2 filhos. Começou cedo, hein, Dio velho? Mas numa fazenda, né? Dentro de uma fazenda, morando na fazenda. E encontrei a pessoa certa, né, também, né, Esgoda? Eu acho assim. Isso é muito bom. A família é uma coisa sagrada, sabe? Eu tenho que agradecer muito a minha esposa, a Vânia, né? Em toda a minha trajetória, ela foi um apoio extraordinário. Quem esteve mais perto de mim sabe isso, sabe? Literalmente foi sua companheira mesmo, né? Companheira e ajudante. Assim, era um esteio, né? Para tudo, inclusive dentro da representação. Aí, um ano e pouco depois, a Pioneer naquela época estava querendo expandir, né? Como eu cheguei, fiz os trabalhos como a empresa esperava, como o próprio João esperava, né? No trabalho de campo. Aí eu fui convidado, e o João participou disso, né? Ele sabia, o Mariano, na época, que era o líder, né? Num dos Corn Tour que fez, chegou em mim e falou assim: e aí, guri, vamos assumir uma área, né? Bem desse jeito, né? Era bem do estilo dele, né? E aí, guri, vamos lá? Eu falei: se vocês acham que tô pronto, eu tô pronto. Fala assim. Aí, imediatamente, já organizou, né, tudo, e eu fiz aí aquela transição junto ao João Arthur, né? Ainda colhendo todos os ensaios que tinha, porque era numa época de colheita, né? E já começando a trabalhar mais a região de Guaíra, Barretos, Miguelópolis, indo mais para o norte ainda de São Paulo, né? Pegando ali um pedacinho de Minas Gerais, ali Campo Florido, Frutal, né? Aquela região quanto tempo você ficou nessa região aí de São Paulo como representante comercial? Aí foi 94. Eu estou falando de 84 para 85 com o João, depois 86 como representante já, né? E daí, em 94, eu já estava em Rio Verde. Então, final de 93, eu já estava, assim, certo da mudança para Rio Verde, Goiás, né? Também, ou seja, na época, metade do tempo que você passou como representante comercial, metade dele foi no interior de São Paulo, nessa região onde tem muito milho, né? Sim, e dizem bastante. Que foi aonde começou o milho safrinha no Brasil, né? Alta Mogiana, cara, famosa, né? Na época, eu acompanhei o início do milho safrinha. Plantava 6875 nas lavouras, né? Certo. E depois colhia grão para plantar de novo na safrinha. Até que a gente começou a vender um pouco mais no verão, para o cara guardar, porque não sobrava na Pioneer naquela época semente para vender na safrinha. Né? Aí eles compravam, plantavam e colhia o grão para plantar na safrinha. Muitos produtores. Né? E aí a gente começou a vender. Rio Verde, assim, falando um pouco mais de Rio Verde, me chama a atenção. Eu até queria fazer uma pergunta para você, que ela é pertinente e ela pode ajudar até no processo de tomada de decisão, Itabajara, de muitas empresas, que a gente vê constantemente esse tipo de situação acontecer. Quando eu estava na Pioneer, foi 94 que eu trabalhei, até 98, então bem nessa época que você estava indo para Rio Verde, né? Provavelmente, como você chegou lá, já deveria ter alguém, ou você foi o primeiro a começar lá em Rio Verde, praticamente estava sozinho? Primeiro não, mas substituindo alguém estava sozinho. Então, não, foi também para uma expansão de trabalho e de acesso ao mercado. Né? Nós tínhamos lá, e hoje é falecido, cara, o Ferrari. O Ferrari é uma referência, foi ícone na região como agrônomo, né? Porque ele era muito bom na parte agronômica, para a orientação dos produtores, né? E também era representante, ele era o representante da Pioneer. Eu fui para somar, sabe? E, inclusive, abriu mais uma vaga na época que o Bisão entrou também. Grande Bisão.
Depois entraram mais pessoas com o decorrer do tempo, porque Rio Verde cresceu bastante. Assim, a agricultura de Rio Verde se transformou. Eu falo, eu fiquei lá até 2000, sabe? Final de 2000. E eu peguei, eu acho, a maior transformação de Rio Verde. Eu tive a oportunidade de pegar esse crescimento extraordinário da região lá, aprender muito também, porque nos desafiava também, né? Porque a gente precisava acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, novas tecnologias chegando e aquela área de agricultura expandindo, né? Então, aí a gente Entendi. precisava acompanhar. Eu tive oportunidade, quando cheguei lá, por me entrosar com a equipe da Pioneer, que estava lá, que era o próprio Ferrari, e estava o Valdir Franzini, que era gerente pegava Mato Grosso, Goiás, uma parte de São Paulo, Norte e Nordeste, tudo naquela época, né? Era a Regional 4 que falava, né? Então, e aí morava lá também. E essa turma nossa e outros amigos, eles eram muito ligados ao Clube dos Agrônomos, sabe? Ali Vocês eu tive eram, uma... vocês eram próximo a 2000, vocês estavam em quantos representantes comerciais Ah, dentro de Rio Verde? Que é onde eu aí, quero chegar com a minha tá. pergunta. Tá, assim, próximo de 2000, daí nós chegamos a ser 5 representantes em Rio Verde, certo? Naquela época Aí já. que vem a Tá, pergunta, Itabajara. tá, sim, Como conviver 5 representantes comerciais dentro de uma área sem ter problema? Porque um representante comercial ele não tem, moçada, salário, ele vive de sim, comissão. Então pode acontecer o quê? Briga por cliente, porque sim. você não tem uma área geográfica teoricamente definida, né? Você tem o que a gente fala por muitas vezes trabalhar por CPF. Você até pode ter a área geográfica definida, mas pelo que eu lembro que eu ouvia falar, vocês basicamente trabalhavam por CPF. Cada um atende um outro, ou era uma área geográfica dividida o Rio Verde em 5 áreas limítrofes? Tá. É, essa questão ela é extremamente importante. Eu acho que ela foi muito, na época também, de um grande valor, sabe? Ah, foi dividido geograficamente, certo? Mas Certo. tinha produtores que geograficamente tinham uma ligação muito. Eles tinham uma área no. Tinha uma área, por exemplo, lá na linha da Montevidil? Serial Ouro, tinha na linha da Serial Ouro, mas tinha lá em Montevidil indo para Paraúna. Como é que faz, né? Então teve que haver, independente da gestão da Pioneer, tinha que haver um acordo entre os representantes. Eu acho que isso foi, para mim, uma outra oportunidade, sabe? Porque eu tinha uma forma de liderar fazendo amigos, né? Vamos falar assim. E a gente teve que, mais do que a própria Pioneer, se você conversar com o Valdir Franzini hoje, pode confirmar, mais do que a própria Pioneer, nós, representantes, tínhamos que sentar e organizar isso ali, senão dava briga mesmo, porque dinheiro é Tá. uma coisa que Agora, gera briga. Tá? deixa eu entender uma coisa. Quando você fala que você trabalha numa área, vamos dizer que você trabalha lá em Montevidil. E aí você tem o teu agricultor, que ele tem uma área que está dentro da tua área geográfica e ele tem uma área que está dentro da área geográfica do outro, né? Como vocês faziam? Essa área que estava dentro da área geográfica do outro, ela era atendida pelo outro e você passava o volume de semente para ele, ou existia um acordo que você podia ir lá e trabalhar essa área dentro da área do outro? Como que isso Tá. funcionava? É, a região geográfica não é pequena. Você pegar Rio Verde, Montevidil, Caiapônia, ali, que era essa região, ela é grande, vamos falar assim, né? Então, a gente primeiro olhava os casos, né? Bom, eu tenho um cliente que planta em 2 locais. O outro de lá tem um que planta de cá. A primeira coisa que a gente fazia, dar um equilíbrio se ele ficar com um da minha área ou não dá. Se não dá, a gente tinha que daí fazer o estudo para fazer o pagamento para ele, porque senão. Mas tinha que ter cooperação e tinha que ter alguém que liderasse isso, senão a coisa pegava, sabe? E eu acho que aí eu comecei uma certa liderança para depois chegar à gerência na Pioneer, sabe? Eu fui visto Entendi. porque eu organizar uma região daquela e daí, por acaso, também, pegando o crescimento de Rio Verde, que foi extraordinário, né? Nós crescemos muito. Né? A Pioneer cresceu muito em Rio Verde, sabe? E aí alguém estava fazendo um trabalho junto com a gestão da empresa lá. Né? E aí, nessa situação, o meu nome apareceu para uma gerência. Né? Foi aí que eu Tabajara, virei só gerente. para matar esse assunto aí da divisão de área,
Então fica aqui o recado para vocês, moçada, que tem esse tipo de situação de divisão de área, a parte do que é justo, né? Então, Sim, tudo aquilo que é acordado não é caro. Então, a parte justa, a honestidade de cada representante em dizer isso aqui não me pertence e ressarcir o outro, porque isso em contrato está numa área, cabe em qualquer lugar. A isso eu chamo o seguinte: isso vem do quê? Isso vem de berço. Isso vem uma educação que você traz, são aquelas coisas que minha mãe fala. Primeiro lugar, é o quê? Não lesar ninguém, né? Então, aquilo que é teu, o que não é teu, não é teu. Então, aí, por isso que isso deu certo, Tabajara, porque trabalhavam aí pessoas é. sérias e honestas e que a coisa funcionou. E a partir daí, você galgou um espaço para ser um regional. Essa regional foi aonde? Qual era a sede? Então, a sede, quando montou, era para ser Brasília, mas nós optamos, né, também, daí a Vânia junto comigo, nós viemos para conhecer a região aqui. A gente já passava por aqui, ia para. Já tinha ido para a Bahia, ajudar montadinha de campo, algumas coisas, né? Na época eu também gostava de fazer as áreas polo, as áreas de técnicas da Pioneira, eu gostava de fazer e de preparar, e daí me usavam também, às vezes, como exemplo para outros, né? E eu ia preparar, ajudar a preparar, e aonde as pessoas eram novas, né? E aí depois todo mundo fazia, né? Mas daí eu passava por aqui, me convidaram para vir, não, eu vou, eu gosto da região, né? Região dinâmica. Depois das discussões lá que tem que ter com a parte financeira, né? Escolhi Formosa como sede, tá? Formosa, O Barão ainda não existia. existia o Barão estava aqui. O Barão era daqui até a Bahia. Na Bahia já estava iniciando o Grespan, Grespan, que virou uma referência lá também, né? Grespan, Júlio Busato, que hoje é um agricultor, dois agricultores muito grandes hoje, né? Os dois, né? certo. Então, o Barão aqui foi um apoio muito forte, por isso também a escolha aqui, né? O Barão estava montando a Tchê, para te ter ideia, certo? E aí ia ficar uma equipe nova aqui também, mas com o apoio da TIE não foi difícil. Aí montamos a regional aqui em Formosa e eu pegava, desde ali pegava Catalão, pegava o sul de Goiás, né? Pegava sul de Goiás e daí subia de Goiânia para cima, indo até o Pará, Maranhão, Tocantins, todo o norte e nordeste, né? A regional era bem grande, regional 6, sabe? E tínhamos, acho que tinha 6 representantes na época só. E só que a ideia aqui era vir para cá, aumentar o número de pessoas e atacar as áreas que estavam com pouco trabalho, porque um representante que saía daqui, de Goiânia, por exemplo, o Boca, né? Que era um grande amigo também, que não está mais com a gente. Né? O Boca saía de Goiânia e ia lá em Paragominas, né? Não era desumano, né? Sabe? Então a gente foi reestruturando, né? Fazer a reestruturação e a Pioneer avançar nessas regiões. E a gente chegou com muita oportunidade, sabe, Esgota? Você sabe que quando você olha um lugar novo, tu tem que olhar assim, o que é feito hoje aqui? O que dá para fazer diferente, sabe? E a gente chegou e ajudou a transformar algumas coisas com as pessoas que eram do lugar e que eram muito boas, né? E todo mundo apoiou, sabe? A gente chegou Entendi. aqui e ganhou um apoio muito grande. E só para. Tabajara, deixa eu te fazer Uhum. uma pergunta. Quando você começou, e esse tempo, e o tempo que você viveu da RC, né? Eu posso falar RTV também, porque a Uhum. diferença é só na forma de Sim, pagamento, porque o sangue tem que ser o mesmo, né? sim, É, assim, você ainda, nós vamos chegar lá, você ainda hoje trabalha e lidera pessoas que são da área comercial. Qual é a grande diferença que você poderia dizer hoje, independente se isso é certo ou errado, porque o mundo mudou, né? De um RC, de um RTV, vamos assim dizer, da nossa época, dos idos da década de 90, para um RTV hoje em dia, qual assim você sente a maior diferença? Sendo ela independente se ela é certa ou errada na nossa concepção, sim, mas qual é a grande diferença que se enxerga hoje? tá. Eu vejo assim, ó, o pessoal mais novo hoje, ele está muito preparado para conviver e negociar e conversar
com também a nova geração, que é muito grande hoje dentro das fazendas, certo? O nosso RC, o RTV mais antigo, ele ainda tem espaço dentro dos clientes dele e vende muito, sabe? Fazendo aquele mesmo trabalho. Mas ele tem um pouco de dificuldade de acessar essa gurizada. Assim, a gurizada que está chegando para liderar os grandes grupos, certo? Mas a história dele ainda faz ele. Os bons ainda vendem bastante e são referências por causa vamos dizer assim, do legado, de tudo que eles já fizeram, sabe? A gente tem exemplo. Você pega um Citrone, por exemplo, em Rio Verde, né? Ele é da época antiga. Ele é novo ainda, mas é da época antiga, né? Faz o trabalho de porteira em porteira, cuidando de cada cliente, e ele vende muito, é dos que mais vende, né? E aí os mais novos, eles vão mais pela a sabedoria, no caso da inteligência artificial que está chegando aí, que vai dominar agora, né? E atacam mais a parte de redes sociais, a parte de informações que às vezes eu não tinha naquela época, e tu não tinha também quando chegava no produtor. E esse pessoal agora está muito bem aparelhado, as empresas estão botando muita coisa na mão deles para eles chegar a impressionar na reunião lá dentro do escritório. E a rapaziada compra por isso também, sabe? Compra também hoje. E às vezes não está comprando o melhor produto, eu sei, eu acompanho isso, sabe? Mas compra uma proposta de mudança, uma proposta de novas tecnologias, uma proposta que aí na frente pode trazer novos e bons resultados, sabe? Você acredita, Itabajara, que o e-commerce, que é a venda feita pura e simplesmente pela internet, em algum momento ela vai dominar e a nossa função, que foi de ser um homem de campo, vai desaparecer? Tá. Eu não vi, eu sinceramente não vi isso ainda e eu não enxergo nos próximos anos. Pode ser muito lá na frente. Por exemplo, dentro da empresa que eu estou hoje, né, Produtiva Sementes, a gente não fecha o olho para isso, sabe? A gente também oferta produtos em algum momento no e-commerce. Não roda. Por mais que você faça uma boa oferta, ele não roda. Pode vir alguma questão dentro de um processo ali de internet, né? Mas vem o contato para o vendedor resolver direto a questão, sabe? Ainda em semente, e eu acho que na maior parte dos produtos que se usa dentro de uma fazenda, ainda é o representante comercial, o gerente de negócios da empresa, quem trabalha como Key Account, por exemplo, né? Esses vão ser ainda fazendo a diferença. Que vão fazer a diferença, sim. Então, se preparar melhor cada vez para ter conhecimento daquilo que oferta continua sendo importante, tá? Porque no final da conta, o cliente vai espremer você e quer saber assim, bom, mas isso aqui, como que ele funciona lá na ponta, no campo, né? E tu tem que saber. Eu acho que você mexeu numa ferida fundamental, né? Que é o conhecimento. Então, nos treinamentos que eu falo, isso aí, Itabajara, sim, eu falo que se eu pudesse resumir o treinamento hoje numa única palavra, eu diria estude, né? Estuda. Porque essa gurizada que está vindo aí, ela quer conhecimento. Então, você tem que se modernizar para poder atender essa nova geração que está vindo aí, né? Para tocar o negócio. Então, a gente tem que ser aí quase que um drag queen aí, um transformista, né? E mudar aí, virar, né, a chave para poder se adaptar a essas novas aí tecnologias que vem vindo aí. O que para nós não é difícil. Eles usaram um termo bacana agora em marketing, né? A gente tem que ser resiliente. Pois isso aí tá usando para tudo, né? Lá atrás nós ia perguntar o que é isso, é de comer ou passar no cabelo, ser resiliente, né? Mas hoje nós estamos sendo resilientes. E aí você, por 16 anos, você ficou aí formando time, ficou como gerente e você resolveu sair da Pioneer. O que aconteceu, meu amigo? Me conte, resolveu buscar novos desafios ou o que deu? Tá, deixa eu falar. Quando a gente vai tendo uma carreira, a gente quase sempre coloca objetivos nela, né? Certo.
Eu tive uma carreira, da onde eu saí e aonde eu cheguei, eu tive, para mim, uma carreira na Pioneer que foi extraordinária, sabe? Liderado por pessoas extraordinárias, tendo colegas extraordinários, pessoas que trabalharam comigo, que extraordinários também. Todo mundo me ajudou a vida toda, certo? E aí, só que eu tinha, na minha mente, eu queria, e sempre se falava que com 60 anos ia parar na Pioneer, né? E eu coloquei aquilo na minha cabeça e tracei algumas metas. E aí, uma coisa que influenciou muito foi a Pioneer ia se modificar muito de novo no ano seguinte, depois do meu 60, vamos falar assim, né? Que foi a chegada da Corteva, né? Se eu ficasse lá, e eu tinha oportunidade, porque não foi me fechada a porta, sabe? Eu ia talvez entrar num processo novo e que eu ia ter que sapatear, vamos falar assim, e correr mais 10 anos para organizar mais um negócio lá dentro. Eu falei, não, eu vou tentar. E aí, uma coisa que ajudou muito na decisão, sabe, Esgota, foram assim, meus netos começaram a nascer, certo? E eu tive, daí vem um exemplo de família, sabe, que eu não deixo de falar. O meu pai tem muitos netos, teve muitos netos, né? Mas o meu pai não teve muita proximidade com os netos. Os filhos mudaram, viajaram para outros estados, para outros lugares. E o meu pai, a gente perdeu a mãe ainda um bom tempo atrás, e o meu pai arrumou outra esposa, né? Que é normal na vida de todo mundo, né? Só que ela não caiu muito nas graças de muitos da família, sabe? E o meu pai daí, como alguns não aceitavam muito, se fechou e aí viu muito pouco os netos. E não sabe, os netos todos foram conhecidos e não tinha muito afeto. E eu falei, isso não vai acontecer comigo. Eu vou para perto dos meus netos, sabe? E aí, ainda o último ano que eu trabalhei na Pioneer, já vim morar em Formosa de novo, porque eu tinha mudado, né? A Pioneer, nos últimos anos de gerente, eu morei em Cuiabá, depois morei em Goiânia, né? A gente foi fazendo mudanças. Né? E aí eu decidi, não, eu vou parar. Daí eu conversei com o meu gestor na época, que era o Jair, né? Que está até hoje aí numa gestão importante de torre, né? E combinamos, organizamos bem, muito bem feita a organização. Fui uma pessoa que saí com comemoração, vamos falar assim, dentro da Pioneer, teve uma... Realmente foi uma parada tem uma história, né? Organizada e planejada, certo? E eu que sim, queria, daí eu passei a fazer algumas consultorias, né? Eu fiz um trabalho para uma empresa lá no Mato Grosso, fiz um trabalho para outras empresas aqui da região, e aí depois aí chegou essa parte do Oscar, né? Oscar Strochin. Antes de nós entrar no Oscar e sementes produtivas, eu quero saber uma coisa. Eu estou vendo aí na parede, né? E isso não está só na parede, isso está no seu coração, né? A Pioneer está no seu coração. Um saco de milho da Pioneer, num quadro. Que história tem essa, meu amigo? Por que esse saco está aí? Tá bom. Essa história ela é uma das coisas assim, muito bonitas dentro da minha trajetória na Pioneer, né? E aonde fica marcado e está no coração mesmo. Quando eu vim para Formosa, né, em final de 2000 para 2001, como gerente regional, né? Na época chamava gerente regional. Aí, passados 2 anos e pouco, 3 anos, num estudo que foi feito, o pessoal da parte de planejamento da Pioneer precisava mais uma UBS, mais uma unidade de produção de sementes, né? Existiam várias regiões, várias áreas aqui dentro do Centro-Oeste vários municípios que poderiam absorver essa UBS, né? E aí o Ricardo Halp é uma pessoa que está na Pioneer ainda, uma pessoa que a gente teve bastante relacionamento e muito amizade. Meu entrevistado aí, um abraço, Halp. É o Ricardo, não é o Carlos, né? Talvez você pode então troquei. Pensei, é verdade, o outro é o Carlos, eu entrevistei o Carlos, mas verdade. Que também é grande amigo, o Carlos, a gente tem uma história também junto, me ensinou demais, porque quando a gente não tem o conhecimento, tem que buscar, né? E o Carlos foi o que me ensinou muito na parte técnica. Um abraço para a família Halp. Halp, isso aí, tá? Isso aí, beleza, muito bom. Então, o Ricardo, ele tinha que separar um município, ele tinha que achar o município onde é que ia ser o investimento, né? Era a missão dele. Aí ele tinha uma planilha com 500 perguntas, sabe? E tinha uns 10 municípios dessa região onde eu atuava, que estavam lá para levantamento. Aí ele tinha que vir e ele pediu meu apoio como gerente regional para
achar, para responder aquelas questões, né? Aí nós íamos visitar, ver as estruturas, tudo, conversar com produtores e respondendo as questões. Aí para ele vir, eu falei, cara, eu olhei todo material que ele vinha preparando, eu falei, bota Formosa aí, abre uma aba da tua planilha para Formosa. Ele riu, sabe? Formosa não tem agricultura. Falei, põe aí, se não tem problema, tu vai ficar aqui, nós vamos ficar aqui mais que um dia, porque aqui seria a base, né? Ele falou, não tem problema colocar. Então colocou. Passado todos os dias que nós viajamos aqui, Unai, Paracatu, tinha Rio Verde nessa planilha, tinha Luiz Eduardo Magalhães, tinha Uberlândia, tinha muitas regiões, né? Passado todo um tempo, o que sobrou na planilha? Formosa e mais 2 cidades, e mais daqui da região Formosa e Unai. Aí eu falei, vai ser Formosa então, porque Goiás dá mais apoio para a agricultura, sabe? Aí, feito todo o estudo, deu Formosa. E aí a diretoria da empresa, eu acho que foi um pouco maluca, né? Chegou, na época, Daniel Gentil, né, que cuidavam o Gentil cuidava da parte de produção, o Daniel era o líder, né? E o Carlos Verlan era meu líder direto, né? Eu estava passando por aqui o Paul Schickler, na época, fazendo uma visita, ele era o presidente da Pioneiro, acho, mundial, né? Fazendo uma visita e eu mostrei como é que estava a nossa região aqui em termos de negócio, né? Aqui eu atuava para eles. Terminada a reunião, o Daniel me chamou lá para um lado, falou, oi, Tabajara, o que você acha disso, disso e disso? Que era assumir essa posição de, como o meu conhecimento dos produtores da região, liderar o projeto aí de construção da nova UBS e botar esse negócio para funcionar. Claro que veio uma equipe de engenheiros, uma equipe extraordinária, liderada pelo Carlos Hansel, né? Gente boa também, uma equipe extraordinária para fazer, e o Gentil na liderança da produção, né? Aí eu falei assim, cara, de novo, vocês acham que eu posso fazer isso? Falei, nós temos certeza. Então, eu só preciso de uma coisa, eu preciso ser liberado pelo meu líder e conversar com o que vai ser meu líder, se ele me aceita, né? Não adianta você querer, tem que ser. E o Gentil estava ali, já conversei, liguei para o Carlos Verlan, ele falou, não, já me falaram, fica livre, fica à vontade. E eu passei a ser gerente de produção da Pioneer, de um dia para o outro, sabe? Aí compramos essa área, a equipe trabalhou extraordinariamente bem, porque assim que nós começamos, já veio uma equipe de campo, que era liderada pelo René Nicolodi, né? Vieram 5 para trabalhar no campo, veio Juliano Rosso para cuidar da parte interna da produção, que ele tinha muita experiência, né? Jovem ainda, mas com experiência, e a gente arrumou um administrativo aqui que não deu tanto certo, mas depois veio o Darcy Giovanais para cuidar dessa área administrativa. E aí nós montamos um time, sabe? E a coisa rodou, e logo nós plantamos campo de semente para colher, para trazer para dentro da tal UBS que estava botando o primeiro painel, né? Mas primeiras cargas tiveram que ir para Itumbiara, mas de maio até, depois que começou a construir, de 2004 até janeiro de 2005, a UBS funcionou, rodou bem e se tornou uma das referências do mundo hoje em termos de UBS da Pioneer, sabe? Hoje Corteva, né? E aí, assim, de novo, veio uma reestruturação na Pioneer, voltou Daniel, daí o Risse chegando também para a área de liderança, né? Me chamaram, cara, nós precisamos de você agora, da forma que eles falaram, precisamos de você agora de novo para assumir uma posição no negócio, numa gerência maior em vendas, né? Pegando uma região maior, né? Que pegava, foi dividido em 3, o Brasil, no caso, né? O Sampaio ficou com uma região, tu conhece também, o Ribeiro com a outra, né? E eu com a outra daí, né? E aí dentro dessas regiões nós tínhamos nossos gerentes que atuavam nas regiões e nós coordenando, né? Então daí voltei para vendas, mas nessa saída foi feito de novo graças a Deus a gente tinha ótimo relacionamento com as pessoas, né? Que eu acho que isso que me moveu, sabe? Cuidar das pessoas para eles cuidar de mim, né? E aí a gente tem, mais fácil o sucesso vem, né? Aí na saída o grupo todo da UBS de Formosa, né? Eles pegaram e fizeram esse quadro ali, emolduraram um saco, aonde ele representa o primeiro saco de semente produzido que é 30K75, né? O primeiro saco de semente produzido em Formosa, vamos falar assim, né? Isso aí não tem preço, né, meu amigo? Não tem, pelo coração. Todas as pessoas que estavam lá.
a gente ouve falar e vê, né? Eu falo pro meu filho o seguinte: filho, o dia que eu partir, ninguém vai entender isso, mas eu entendo. Eu digo para ele: me enterre com a bandeira do Coxa no meu caixão, a bandeira do meu Curitiba, que está Legal. caindo pelas tabelas aí, Tudo e bem. talvez você diga assim, né? O dia que eu partir, me enterre com esse quadrinho, porque ele faz parte do meu coração, né? Faz parte do meu coração, da minha família também, toda a minha família gosta da Pioneer, sabe? Imagine, A né? gente construiu uma história, sabe? E fica as pessoas, né? Sabe? As pessoas passam, né? A empresa fica, mas para mim ficaram as pessoas e a empresa, sabe? Eu ainda se alguém fala não é mais a mesma, claro que não é mais a mesma. Mas ela é Mas, grande e forte, e ela tem que se transformar, porque nossos filhos são diferentes, nossos netos vão ser muito mais diferentes, sabe? Que nós falamos antes, se eles não tiverem ligado na inteligência artificial aí para frente, em outras formas de fazer as coisas, eles vão ficar fora do mercado, né? Agora, não deixe de formar seu filho também, seu neto, na parte que você trouxe antes, que é essa parte o berço, né? ética, berço, honestidade, justiça. A hora que eles tiver isso e souber mexer com a inteligência artificial e com as novas tecnologias que estão chegando, que são muitas. Você vai numa feira hoje, tu não vê mais o pote de milho lá, tu só vê o drone, tu não vê mais. Então, é tudo voltado para novas tecnologias e inteligência artificial. Então, ensine muito bem seus filhos, seus netos nessa parte família, educação, formação pessoal, né? E forme ele também muito bem nessa parte de desenvolvimento das novas tecnologias. Aí vai ser completo aí na frente, né? Você ficar só com Fantástico. uma parte, tu perde. E aí entrou na tua vida aí as sementes produtivas, né, do Produtivo. Oscar Strauchin. Você entrou para desenvolver um trabalho diferente, você iniciou isso como? Porque é algo bastante diferente, né? Você saiu da produção e da comercialização de sementes de milho e foi para trabalhar, né, com soja, com algodão, que está trabalhando, iniciando esse processo e desenvolvendo o processo de sorgo, né, hoje. Sim. Mas como foi essa transição? Tá. Aí eu estava no Mato Grosso, na época da pandemia, trabalhando com uma empresa lá que chama Genótica, que é uma empresa de semente de milho que está no mercado, né? Eu estava fazendo um trabalho também de organização assim dessa parte junto entre a pesquisa e produção, ajudando lá. Aprendi também, ensinei também, e aí veio a pandemia, meus filhos cobraram a minha volta para casa. Rapaz, sai daí, né? Lá estava ruim, Lucas do Rio Verde tinha um monte de gente doente, e você e a mãe aí dentro, vem para cá. E aí eu voltei e conversei lá com o proprietário lá, né? Ficamos numa boa, tranquilo, ele entendeu bem o processo, né? Deixamos depois, ficou definido o que tinha que fazer, e o Oscar sempre conversava comigo sobre um dia trabalhar junto, sabe? Que ele me conheceu, minha trajetória na Pioneer, né? E aí, daí encontramos caminhando até um dia. A gente está perto do aeroporto aqui, ele caminha de manhã, e eu também, né? E aí, caminhando, eu falei, eu tô chegando para Formosa. Tu tá aqui, de volta? Tô. Vai lá no escritório, então, vamos conversar, né? Aí o Oscar tinha sociedade com um empresário numa genética de milho e de sorgo. E tinha uma empresa ali em Palmeiras de Goiás. E ele, só que aquilo ali só levava dinheiro do Oscar, sabe? Todo ano tinha que dar aporte e não saía do chão, né? E aí a primeira coisa que ele pediu assim, você consegue fazer uma avaliação desse negócio para mim? Aí eu falei, bom, nós temos um processo dentro da agricultura, não dá para chegar lá, ver só dados e falar assim, não, isso é bom, isso é ruim. Não, nós temos que botar isso no campo, né? Que é o jeito que a gente sempre soube fazer. Peguei tudo que tinha de milho, de milho e de sorgo, botamos no campo, sabe? Em vários locais. Contratamos consultorias em vários lugares, que eu uso bastante isso, sabe? Você tem uma fundação Rio Verde lá em Lucas, que tem uma expertise muito grande em fazer avaliação de produtos, né? Por que eu vou pegar um cara e botar lá para fazer? Vou lá e converso com a fundação. Ali na Bahia a gente tem o Mercer, né? Em Rio Verde tem outros parceiros, né? Por que eu vou fazer? Então,
contratamos essas pessoas, colocamos produto para avaliar. No final das contas, a gente entendeu, passado o processo, né, entendeu que a competitividade do milho era quase zero, sabe? Tudo mudando e aquele milho antigo, tudo convencional, não dava. Mas o sorgo era uma coisa que estava crescendo e a gente tinha oportunidade. Vamos investir no sorgo, então. O Oscar é um empreendedor nato, sabe? E quando se trata de semente, está no DNA dele. Ele gosta demais, né? Aí, e já estão chegando os filhos também, apoiando o negócio e trabalhando muito. Um na parte administrativa financeira e outro na agrícola. Aí, comecei a fazer, então, o que nós vamos fazer? Tem que investir na pesquisa e continuar na área comercial. Aí chamou-se o sócio e ele é pesquisador. Sabe? Quantos anos atrás isso, Itabajara? 3 anos e meio atrás, certo? Faz pouco tempo, né? Aí certo. O sócio falou assim, mas eu não quero mais isso, eu já não quero mais investir, eu quero continuar do jeito que eu tô. Daí o Oscar falou assim com os filhos, né? Eu falei, bom, a decisão é de vocês, né? Tem caminho, mas a decisão é de vocês. Aí eles decidiram fazer a cisão, né, com o sócio lá e pegar o banco genético, né, e montar uma pesquisa aqui em Formosa daí, tá? Aí me convidaram para ajudar nesse processo. Mas esse banco genético ele também é limitado, e a gente sabe que um banco genético para trazer resultado ali na frente precisa 2 coisas, precisa germoplasma, né, precisa variabilidade e precisa capacidade de montar testes, né? E a gente daí, conversando, tomou a decisão de fazer uma compra de um outro banco, certo? E fazer acordo com mais 2 empresas. Uma é a Argentina, que é líder na Argentina em grandes áreas lá de sorgo, né? Chama Tobin. E com a Embrapa por quê? Não tanto pelos híbridos, mas mais pela estrutura que a Embrapa tem de pesquisa e tá lá. Eu tenho visitado, lá tá sucateado, infelizmente, sabe? Mas tem bons pesquisadores e tem estrutura boa. E a gente quer, com acordos, pagando o que tem que pagar, né, utilizar essa estrutura para desenvolver novos produtos e também acessar novas tecnologias. Nós temos que ter logo aí tolerância para pulgão, por exemplo. Nós temos que criar uma forma de também ter tolerância para herbicida ou resistência a herbicida. Senão a gente fica para trás no mercado. Então a gente está correndo atrás disso. Daí eu entrei, pegamos essa parte do sorgo para desenvolver e daí o que tem de sementes na produtiva? Soja, trigo, algodão e sorgo. Eu fiquei com a parte comercial daí do sorgo também, com a parte comercial do algodão e com a parte do trigo, né? Mas não do soja, porque soja, toda a semente produzida pela produtiva vai para a área comercial da Seedcorp, né? Que é certo. A proprietária, de quem o Oscar é sócio. O Oscar tem uma parte da Seedcorp, né? Tá? Ok. Então, Itabajara, não sei se tu lembra de cabeça, qual é o tamanho do mercado de milho de Goiás? Ou seja, vamos dizer assim, a área onde o sorgo seria mais forte, que é aí em Goiás e tal, qual o tamanho da área de milho e o tamanho da área de sorgo? Cara, eu acho que o milho está perto de uns 4 milhões nessa área, sabe? E sorgo? E o sorgo está, o último dado era 700 mil hectares, tá? Você acha que o sorgo ganhará muito mais espaço nisso aí, em função de talvez até um pouco mais de tolerância seca e um pouco mais de tolerância aí à cigarrinha? Deve ganhar. Basta que nós encontremos aí, e aí as empresas entram nessa jogada, mais liquidez para o grão, tá? Ele já poderia ter crescido mais. O que está acontecendo hoje, que eu posso te falar, que a gente está acompanhando, porque está dentro de uma empresa voltada para isso. Grandes grupos empresariais e algumas cooperativas estruturando para ter usina de transformação de sorgo em etanol. E também, aí elas vão ser híbridas, né? Vai entrar milho, vai entrar outros grãos, né? Mas focando já regiões que têm potencial para desenvolver sorgo. Na Bahia tem 2 em fase já bem avançado do projeto para começar a construção. Aqui na nossa região também tem, e a gente está vendo outros movimentos, né? O Mato Grosso vai passar a moer também, o pessoal lá da LF,
lá de Lucas Sorriso ali também. Então, é um dos pontos que vai ajudar, e aí a hora que o produtor tiver liquidez, ele vai plantar, né? O milho foi assim. Se nós recordarmos, enquanto não tinha uma exportação forte de milho, Mato Grosso botava milho no asfalto, lá em roda do estilo, no chão, né? A exportação chegou, o milho deu foi um boom, né? Crescimento. O sorgo, também, normalmente ele tem aí, Tabajara, uns 10% aí abaixo do preço do milho, esse sim, tipo de coisa. E quando você for pensar em sorgo para grãos e sorgo para etanol, vai existir alguma diferença em preço? Que talvez o sorgo que vá para etanol seja um sorgo que sobre por não ter demanda pela comercialização? Existe esse tipo de coisa? Ou ele vai ser o mesmo preço tanto para etanol quanto para grão? Eu acho que tudo começa de forma igual, certo? Mas tende a ter alteração disso a partir de algum tempo. A outra situação que nós vamos botar junto nisso aí, que tem que pôr, é a China começar a importar também nosso aqui. Tem um grupo forte hoje trabalhando para organizar isso. A China importa muito da Argentina. E só para falar de preço, na Argentina, o sorgo é entre 15 e 25 dólares mais caro a tonelada do que o milho, para te ter ideia. E é a importância que a China dá para o grão do sorgo, ela faz a bebida dela lá, que é a principal bebida do sorgo. Sabe? Então, a China passando a importar daqui também. Nós temos que ser um mercado daí que dê confiança para eles em termos de volume, que a primeira coisa que esses grandes players querem, né, é segurança no abastecimento também, né? Certo. Então, eu não vou perguntar para você de volume que vocês estão produzindo hoje, porque isso já é algo um pouco confidencial da empresa, sim, mas dentro daquilo, né, que a Sementes Produtiva espera, num prazo de 3 a 5 anos, estar produzindo de semente de sorgo, está com quantos % do objetivo produzindo semente e vendendo? Tá. A gente tem um produto comercial que ainda veio da estrutura antiga, e ele tem uma competição média. A gente atinge, se nós pensarmos em daqui 4 anos, a gente quer estar 3 vezes maior que hoje, vamos dizer assim. Tá? Nós temos um plano, porque nós estamos lançando nesse próximo ano agora 2 produtos novos já, né? Dessa nova geração de trabalho que a gente fez, e já tem na linha ali de chegada mais produtos para fazer frente ali aos nossos competidores, né? E crescer no mercado, que é nosso objetivo, sabe? Então a gente hoje está ainda aquém do que a gente esperava que podia estar hoje, já está mais, levando em conta que era um produto que a gente herdou ali da estrutura antiga, a gente está suportando os custos, né? E já agora com a entrada dos 2 novos, a gente vê uma possibilidade, daí sim, da gente atingir a meta daqui 3, 4, 5 anos, que é o que nós queremos, né? Sabe? Entendi. E a proposta é essa, né? Tabajara, nós estamos aí seguindo para quase 1 hora de conversa, que é o padrão que eu trabalho. E eu queria, assim, perguntar uma coisa para você, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Esgoda, você vai trabalhar até quando? Eu disse, muito provavelmente até morrer, né? Talvez diminuir um pouco, mas eu sinto satisfação, eu gosto daquilo que eu faço, então não pretendo parar, né? Enquanto estiver me dando prazer, eu estou trabalhando. Mas outro dia um cara chegou para mim assim e falou, Esgoda, vamos montar um negócio, vamos fazer isso, aquilo, isso aqui daqui a 8, 10 anos a gente está colhendo resultado. Eu falei, bichão, estou com 62 anos, cara. 8, 10 anos, eu estou mais para plantar da rabanete, que dá em 30 dias, né? Do que eu ter que sair fazendo isso aí. Quando é que o meu amigo Itabajara vai parar, se é que você pensa em parar? Tá. Não, assim, pensar em parar, eu acho que todo mundo pensa, eu acho que todos, se você pensar em tudo que tem no universo, tudo tem prazo de validade, né? Se eu falar num termo assim, bem chucro, todo mundo tem prazo de validade. Mas eu acho assim, o que eu quero fazer nos próximos anos? E já estou conversando com a liderança, sabe? Eu quero desacelerar em alguns processos, porque se você pegar trigo, algodão, sorgo, tu tem complexidade em mercados diferentes, tudo, acessos diferentes, completamente diferente. Vender semente de algodão
e semente de sorgo é completamente diferente, sabe? O cara, para chegar numa fazenda onde planta bastante algodão, num Grupo Bom Futuro, num Schaefer, num SLC, tem que ser um, né? E quer que vai vender sorgo na safrinha ali em Joviânia, pode ser diferente. Nada contra a Joviânia, mas são agricultores diferentes, né? Então, essa complexidade que eu quero tirar um pouco do meu dia a dia, sabe? E aí, o que eu tenho conversado com a liderança, e eles estão de acordo, é só a gente ir organizando. Eu quero focar mais nessa área da pesquisa, desenvolvimento e entregar bons produtos para o mercado. Que daí eu fico mais tranquilo, vamos dizer assim, né? E aí arrumar uma organização de vendas que suporte o que a gente vai fazer, né? E isso é um desafio para mim agora, começando até está aberto aí, a gente está precisando de um gerente de vendas para a produtiva, né? Tá? Que daí eu vou colocar para ele essa parte de externa, né? Dar todo o apoio por o tempo que precisar, né? Para suportar e aí uma pessoa cuida da parte comercial e eu vou me concentrar mais. E aí falar assim, quantos anos? Cara, daí quando você tira uma parte do processo da tua mão e fica mais tranquilo, eu posso cuidar de algumas coisas pessoais minhas mais daí, né? Eu quero cuidar do meu sítio, eu quero ficar mais com a minha família. Isso que eu ia perguntar, você planta? Os pedacinhos que pode plantar no sítio lá é arrendado, tá? Entendi. Aonde que é seu sítio? É no município do Passa Sete, na localidade de Muita. É lá embaixo mesmo, lá no sul. Tá? Você ainda quer voltar para Querência? Cara, eu gosto demais de lá, minha esposa gosta demais também. Só que as oportunidades, eu teria que ir para lá e fazer investimento lá e daí, assim, vou plantar rabanete ou vou plantar uva, por exemplo, né? Certo? Ou vou criar peixe. Tem oportunidade para tudo lá. Que para lá, numa área pequena, plantar soja não tem jeito, né? Então, por enquanto, visitar lá, né? Ir para lá e cuidar. Eu sou o responsável por cuidar, é uma coisa de família, mas eu já comprei quase toda a área, tudo minha quase, né? Tá? Tenho filho aqui em Formosa que tem fazendinha com gado, sabe? Os filhos estão todos empresários aqui, então a vida está aqui em Formosa hoje, né? A estrutura está aí, né? Aí eu quero ficar mais folgado para mim, mas não parando de trabalhar, né? Que é a pergunta tua. Eu não quero parar de trabalhar, né? Quero fazer alguma coisa. Eu queria, assim, normalmente eu faço essa pergunta às pessoas que a gente conversa, né, para a gente poder aproveitar a melhor expertise que você tem. E durante todo esse tempo o seu maior tempo de trabalho, a sua maior experiência foi na comercialização de sementes, seja como RC ou como gerente regional, né? Eu queria que você deixasse um recado para esses meninos novos de Tabajara, essas meninas que estão começando agora aí, que estão aí com seus 23 anos de idade, com seus 25 anos de idade, e que eles têm aí, para chegar à nossa idade, 40 anos pela frente, né? Qual é o recado que você deixa para que essa pessoa lá na frente possa dizer, pô, eu fiz com maestria e eu tive sucesso? Tá. Assim, antes de chegar responder, eu digo, só quero falar, eu falei de algumas pessoas aqui, a gente não fala de todos, né? Mas sou muito grato a todos aqueles que trabalharam comigo na empresa, na Pioneer e agora na Produtiva também, lá na Genótica, onde a gente passou muita gratidão a todos, sabe? E me ensinaram muito, me empurraram para cima, me fizeram um líder, sabe? Me fizeram um líder. Perfeito. Assim como uma pessoa que atuou muito nessa área de negócios, né? Atuou muito nessa área de produção também, e elas estão um pouco ligadas, né? Eu falo para os meninos, primeira coisa, tu tem que ser genuíno, sabe? Se você não puder falar toda a verdade que você é, e tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você quer fazer, talvez você está no lugar errado. Primeira coisa é ser genuíno, você tem que ter conhecimento, você tem que ter informação, seja ela do campo, sujando a botina, ou seja ela de tecnologia de informação que nós estamos vivendo hoje. Tu tem que ter conhecimento, tem que ter informação, e aí seja genuíno para você criar os teus relacionamentos que vão impulsionar os seus negócios. Sem relacionamento, dificilmente um
um comprador ou um gerente de uma fazenda ou de uma indústria ou de um comércio vai clicar no teu nome para fazer compra ali. O relacionamento ainda vai fazer parte, ou você fazendo parte de uma organização que vai te empurrar a esse relacionamento, mas você, como pessoa, tem que ter relacionamento. E o relacionamento ele só é duradouro e ele só faz negócios assim, constantemente se você for sincero e for realmente alguém que leve uma informação para o teu cliente. Seja ela via e-mail, seja ela via lá na internet, seja ela lá no campo, com o gerente da unidade agrícola, que ele é a pessoa que talvez vai ser muito importante na decisão tomada pelo comprador, né? Quem está usando o produto lá no campo. Então, seja genuíno, não minta para ninguém, que essa parte é muito importante. Então, genuíno no que fala e conhecimento para informar, para levar para o teu cliente, sabe? Sem conhecimento, ele não vai te escutar. Quando você começa a falar, ele já sabe que você não tem informação. Ele sabe, tu sabe, né? Ele até por educação, às vezes ele ouve. E outras vezes ele fica na sala, mas não está te ouvindo mais, né? Ele está já no smartphone, no computador, né? Ninguém quer conversar com alguém que entende menos do que ele sobre o assunto que vocês estão conversando. O Itabajara, eu gostaria muito de te agradecer. Essa 1 hora que a gente conversou aqui, ela passou de uma forma tão rápida, né? Revivemos parte da história do nosso amigo Itabajara, que se a gente fosse destrinchar isso mais, um dia seria pouco para a gente estar conversando aqui sobre os seus cases de sucesso, né? Queria te agradecer muito, né, a oportunidade que você deu ao Agrocanal LFZ Consultoria e aos ouvintes nossos, né? A gente hoje acordou cedo, né? O nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, né? Hoje estamos aqui desde as 5 da manhã já, né? Acordando para estar conversando, tomamos um mate junto, falamos de história, revivemos várias histórias bacanas. Então, a tua contribuição para o agronegócio, ela foi fantástica durante todos esses anos que você trabalhou, né? E também está sendo excelente aqui para a gente poder passar ao público do Agrocanal, ao público que nos escuta, né, a sua experiência para que eles possam, né, usar disso aí em benefício próprio. Muito obrigado, meu amigo Itabajara, por ter participado comigo desse bate-papo. Então, seu Esgoda, no LFZ Consultoria, né? Agroconsultoria. Muito obrigado né, pela oportunidade, né, de estar conversando contigo. Com certeza muitos vão ouvir. Quem precisar falar comigo, a maioria tem o contato, mas a gente pode deixar aí por você, né? Você tem o contato, pode passar para as pessoas, se quiser, fica livre, tá? Para quem perguntar. Algumas histórias, com certeza, não foram contadas aqui, né? Algumas não, muitas. Muitas, né? Muitos anos. E existem cases realmente que foram de sucesso e também, assim, Esgota, a gente não pode deixar de falar que grandes problemas tivemos também, sabe? Para enfrentar. E eu acho que isso que faz a gente crescer. Então, passamos dificuldades, tanto na empresa quanto, às vezes, dentro da própria estrutura de família e tudo, né? Normal. E a gente foi superando para chegar onde chegou, né? Tá? Perfeito. Então, coloco para você meu agradecimento de coração também e as pessoas que vão ouvir também. Muito obrigado, tá? E obrigado a todos aqueles, de novo, que fizeram parte da minha vida, minha família, meus colegas de trabalho, meus gestores, quem trabalhou comigo, como eu, de gestor, a todos, né? Sou muito grato mesmo pelo que eu consegui e por o que eu vou conseguir ainda agora na família Strochin aí, né? Perfeito. Estivemos aqui hoje com esse ícone do mercado brasileiro do agronegócio, muito ligado a sementes, produção de sementes de milho, agora sorgo, algodão, né? E posso dizer assim, você é um verdadeiro case de sucesso. Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Fique comigo toda quinta-feira no Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você. Deixe seu joinha aí e continue nos acompanhando. Muito obrigado, fico com Deus, um abraço. Itabajara, obrigado.